Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Cícero Silveira aqui do canal Matemática Sem Cola e juntos nós estamos analisando vários gráficos, entendendo aí a relação que existe entre duas variáveis que nós chamamos de função. Então não esqueça aí de deixar seus comentários, é importante para a gente poder melhorar a nossa didática e ajudar mais pessoas, tá? Inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, é importante nós crescermos para ajudar mais pessoas a compreender melhor, tá bom? Esse gráfico diz o seguinte, olha, que ao abrir um negócio, o microempresário descreveu suas vendas em milhares de reais, que é a unidade monetária brasileira, durante os 2 primeiros anos. No primeiro ano, suas vendas cresceram de um modo linear. Posteriormente, ele decidiu investir em propaganda, o que fez suas vendas crescerem de modo exponencial. Qual é o gráfico que melhor descreve as vendas em função do tempo? Então aqui nós temos aqui duas palavras interessantes, né? Que é o crescimento linear e exponencial. Vamos entender isso para poder analisar os gráficos, tá legal? Então, 2 primeiros anos, né, suas vendas cresceram de modo linear. Então, o que significa esse modo linear? Então, linear significa reta. Então a palavra linear, certo? Vamos pensar assim, ó, cresceram, né? Linear. Ô Cícero, o que está acontecendo aí, filho? Minha mão tá dura aqui. Espera um pouquinho só, deixa eu apagar isso aqui, ó. Então, quando você fala linear, você tem que entender que é uma reta. Então, linear, linear é uma reta. Então, se é uma reta e é um crescimento, então é um gráfico que está crescendo reta. Então, por exemplo, não vendeu nada, está aqui. Então, vendeu um, vamos pensar que ele vendeu um. Então, vendeu um, está aqui. Então, uniu aqui, ó, uma reta. Aí continuou vendendo, foi uma reta, foi o crescimento linear. Então, tem que ir aqui. Aí, nos 2 primeiros anos, certo? Então, cresceu aqui, ó, o primeiro ano, segundo ano, reta, certo? Bom, aí ele fez investimento e começou depois a crescer de maneira exponencial. Então, o que significa crescer em expoente, né? Então, professor, como assim crescer exponencialmente? Então, não é mais uma reta, é um crescimento assim, ele sobe mais que uma reta. Como assim, professor? Por exemplo, se você falar que o y ele varia em função do dobro do x, 2 vezes x. Então, por exemplo, se ele vendeu 1, então aqui, ó, crescimento aqui, 2. Se ele vendeu 2, 2 vezes 2, 4. Então, se ele vendeu 1, 2 vezes 1, 2. Se ele vendeu 2, 2 vezes 2, 4. O crescimento foi linear. A equação aqui é do primeiro grau, correto? Tá. Se ele vendeu exponencialmente, exponência é potência, então é 2 elevado a x. Bom, se ele vendeu 3, então o y é igual a 2 elevado a x. Espera aí. Se ele vendeu 3 a partir do terceiro ano, então 2 elevado a 3, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, quando chega aqui no 3, o crescimento é maior, então sobe. É um crescimento exponencial. Então ele vem uma retinha e depois sobe. Então a curva é mais acentuada, tá legal? Então com essa ideia de linear e exponencial, você pode analisar os gráficos. Então vamos lá. Então, primeiro gráfico, observe o seguinte, olha, que aqui é uma curva, não é uma reta, né? Então é algo constante, ele veio crescendo numa constante, ó, não tem uma quebra de reta com curva. Então não é esse. O gráfico B, ele vem subindo também uma curva ao contrário. Então aqui, subiu muito mais e caiu aqui. Também não é esse. O gráfico C é um crescimento linear constante, ó. Então também não é esse, certo? Já no gráfico E, satisfaz isso, porque aqui até aqui você tem uma reta, tá vendo? E a partir daqui, ó, é uma curva. E aqui é semelhante a essa aqui, então já não vai ser. Então, no nosso caso aqui, o gráfico que melhor representa essa situação de crescimento linear depois exponencial é a alternativa D. Então, é importante você se concentrar para entender o que está acontecendo, tá? Então, não esqueça de deixar seus comentários, firme aí nos estudos, foco nos estudos, eu acredito em você, na sua capacidade de dar a volta por cima, entender as coisas e crescer intelectualmente para entender situações
mais complexas. Bons estudos. Até a próxima aula. Tchau.